Olá, queridos alinhados! Como estou feliz em estar mais uma quarta-feira junto com você, aqui, ó, levando muitas informações, trazendo convidados pra gente conversar, pra gente levar conhecimento pra você. E aí eu quero saber, você já foi lá se inscrever no canal? Por favor, convida alguém, um amigo, um parente, compartilha os nossos episódios que estão aí pra você compartilhar e conhecer não só a história de cada pessoa que vem aqui, mas também a gente aprender muito. Eu estou muito feliz porque eu já tinha convidado ela, mas ela não para, ela vive em congresso, atendendo paciente. Ela é muito especial, gente, é verdade. Ela é minha nutricionista, faz tempo que eu estou devendo uma visita, é verdade. Mas eu estou me comportando direitinho. Estou muito feliz de a gente poder encontrar aqui no nosso estúdio. Ela está vindo de um congresso agora em São Paulo, cheia de novidades, que vai falar sobre saúde da mulher e vai compartilhar com a gente aqui. Mariane Avelar, que prazer te receber. Até que enfim, né? Aline, obrigada. Mas no melhor momento, vim cheia de novidades para todo mundo aprender comigo hoje. Que coisa boa. Gente, ela é novinha, assim, eu digo que ela tem cara de princesa. Oh. Ela é princesa, ela é princess, mas ela tem, assim, eu digo que Mariane tem uma capacidade não só de passar a informação com muita clareza, mas com muito profissionalismo. Eu sou uma admiradora do seu trabalho, de verdade, porque é incrível como a gente senta com ela e ela diz, olha, é isso, e isso, e isso aqui. Por isso que não pode. E é muito importante a gente entender, né, todo esse processo. Primeiro, vamos conhecer um pouquinho da Mariane, né? Bora. Super jovem, mas já atua há quanto tempo com nutrição? 6 anos de consultório. Olha Era aí. aquela nervosíssima pra pegar o CRN e começar a atender. Imagino. Já era uma coisa desde cedo? Como é que foi, assim, esse encontro com a nutrição? Porque você é muito jovem. Vou contar a vocês vão se surpreender. Foi numa aula de geografia, no meu primeiro ano do ensino médio. O professor estava falando sobre o desenvolvimento de gado, né? E como o gene daquela prole tinha nutrientes específicos que iam desenvolver uma prole superior às outras. Aí isso me fez pensar, gente, a gente falando de nutriente, mexendo assim? com genética, que vai ter uma prole, um rendimento financeiro, um tipo de gado selecionado, nutriente, o que é isso? Aham. Com animais. E o que é que a nutricionista faz se fosse com humanos? Como é que a gente poderia atuar? Isso te intrigou naquele momento, assim? Me brilhou, me fez brilhar os olhos naquele momento. Eu fiquei encantada. Eu disse, gente, eu quero isso pra minha vida. Foi assim. Aí eu já sabia, desde o primeiro ano do ensino médio, que eu ia fazer nutrição. Gente, que interessante. E assim, não foi ninguém que... Ah, Mariane, faz nutrição, isso é um... Olha, tem muita gente investindo nessa área. Não. Não. Se apaixonou porque você entendeu que, através da nutrição, muita coisa boa poderia acontecer. E você poderia ajudar muita gente, né? E aí, nesse momento que eu tive contato com isso, na minha família não tem nutricionista. Aham. E aí, mas tem muita gente da área de saúde. Eu disse, não, quero ser nutricionista. Foi no mesmo momento que teve o boom da nutrição e atividade física. Nutricionista esportivo, performance. Como é que a gente tem essa... Eu falo muito, vou explicar pra vocês um termo, um técnico. Quando a gente fala de nutrição esportiva, não é aquele paciente que vai pra academia, que frequenta a academia. Não, é performance. Realmente o jogador de futebol, um time de basquete, beach tênis agora que é a moda, é performance. Eu conseguia fazer um levantamento de peso com 100 quilos. Agora eu vou fazer com 120 porque eu tô sendo assistido. Que interessante. Tanto com a dieta quanto o suplemento. Isso é performance, era o que eu queria. Entendi. Eu sou muito apaixonada por resultado. Então eu queria estar nesse meio. Eu disse, não, então eu vou me especializar em esportiva. Só que o mundo, né, quando a gente tá de cara a cara com um paciente, ele não é aquele cara que ele é jogador de futebol. Não é só isso. Ele vai ter várias intercorrências, o sistema, o funcionamento do corpo é totalmente dependente de nutrientes. E eu acho que realmente eu tô na área certa, porque eu sou apaixonada pela a parte gastro, o funcionamento. É o que eu digo muito no consultório, tá? Você tá comendo até bem. Porque chega esse tipo de paciente no consultório... que tem um cuidado ali com a alimentação, mas... Não tem resultado. Mas, Nutri, o que é que tá acontecendo? Eu como direitinho, eu como isso, não como besteira. E não tô bem, meu cabelo tá caindo, e eu tenho um cansaço, eu não consigo fazer nada, e eu não tenho ganho, e eu não falto academia, e eu tenho personal. E como é que a gente responde todos esses questionamentos sem embasamento? O que é que tá acontecendo com esse paciente? E aí eu disse, não, tudo bem. Eu tenho que entender de esporte, eu tenho que entender de modalidade esportiva, mas eu tenho que entender de gente.
É muito além. Então, eu tenho que entender como é o funcionamento desse sistema humano como um todo e o que é que está acontecendo com ele. E aí você foi buscar se especializar em quê? Fui todo para a área funcional e gastrointestinal. Olha aí. Tudo está interligado. Então, e o olhar muito comportamental. Foi quando eu me especializei na parte de coaching nutricional. Para dizer, porque aí é um peso muito grande que eu falo que a minha profissão tem, de dizer pode e não pode. É muito pesado isso. Você limita muito, né, o paciente. A pessoa diz assim, ela disse que eu não posso comer isso aqui. E veja, Aline, você pagar a uma pessoa para dizer que o seu hábito está errado, que você não pode comer isso. Isso é pesado. E quando a gente vai para a nutrição comportamental, eu acho muito interessante. Eu sempre digo isso a meus pacientes, que eu tenho um perfil, eu tenho vários perfis de paciente. E aí tem aquele que faz, olha, tire logo, porque se a senhora não colocar no papel, eu não vou conseguir. Tá tudo certo. E tem um tipo de paciente que responde totalmente diferente. E aí eu sempre trago um estudo num consultório para comentar. Eu disse, olha, teve um grupo que disse assim a ele, você pode comer de tudo, mas você não pode comer bolo. E o outro grupo não deu essa limitação. O grupo que tinha essa informação, não pode comer bolo, teve a compulsão por bolo. E aí, como é que a gente lida com isso dentro de um consultório? E, gente, trazer essa fala sua agora, eu acho que tem muita gente que está em casa e está dizendo assim, meu Deus, é exatamente isso que Mariane está dizendo. Quando ela diz para não comer, vontade. Parece que o negócio ataca. Né? E é justamente, a gente tem que entender as diferenças, porque são perfis comportamentais, então se eu disser isso para o meu paciente que tem esse perfil, vou desandar, ele não vai fazer a dieta. Ele vai sempre se lembrar e ter vontade de comer. É um problema. E tem um outro tipo de paciente, que se eu disser a ele, não coma, ele não vai comer e tá tudo certo. Sim. E aí, ter essa postura diante do paciente, eu sempre digo, minha missão aqui é muito pesada. E eu preciso de resultado, mas eu preciso de você. Eu tô com você, mas eu não posso fazer por você. Isso é bom, isso é muito interessante. Porque aí você chama a responsabilidade, né? Porque às vezes eu vou na nutricionista, eu pago, eu levo a dieta para casa, ela me orienta, mas eu não faço minha parte. Como é que você vai conseguir? E aí tem outra face da moeda que é muito pesada também. Eu sou apaixonada pela suplementação. Hoje eu não falo que a gente consegue resolver tudo com dieta. Não vendo essa história, não vendo esse tipo de comportamento, porque eu não vejo isso indo pra frente. Entendi. A gente precisa de resultado. Então, se meu cabelo tá caindo, eu não vou só esperar tomar um suco vegetal e que vai resolver. Até porque isso vai levar muito mais tempo pra você obter o resultado, né? E se for um defeito genético, se eu não absorver? Eu não vou conseguir. Então, eu preciso conhecer meu paciente de ponta a ponta. Nesse conhecimento, que eu acho que é muito bacana a gente conversar sobre isso. Quando eu já passei pela experiência, eu não vou dizer, mas eu quero que ela diga, eu sei. Eu quero que você diga para quem está assistindo a gente, por exemplo. Eu chego no consultório, o que é que você vai querer saber de mim que vai influenciar nessa dieta, nessa suplementação e o que é que talvez vai ligar o teu sinal de alerta, porque a Aline está com uma deficiência e tal, o Aline precisa de isso ou aquilo que vai ajudar ela a evoluir, a melhorar nessa performance. E aí? A gente começa, basicamente, o relato do paciente. Porque é uma conversa demorada, eu brinco muito no consultório. Minha gente, primeira consulta, não se assuste, são 2 horas. E é mesmo, gente. 2 horas trancadas, a gente vai falar de tudo. Então, como é que tá o seu cocô? Qual é a cor do seu xixi? Qual é o seu peso pós-treino? Como é que você vai pra academia? Como é que você tá dormindo? Tudo tá correlacionado. Importa. Tudo. Mas aí a gente tem o relato do paciente. Acordo desse jeito, 3 horas da tarde já tô cansada, durmo meia-noite e vou com o celular pra cama. É um problema. Isso é um ponto que a gente anota e a gente faz insights na cabeça. Mas um dia que a gente mata, de verdade, tem ali um diagnóstico que tá com deficiência nutricional. O corpo. Analisar rosto, analisar mão, analisar pele, cabelo, unha, a mucosa, olhar olho no olho, quero ver sua língua. Meu paciente me brinca muito, eu disse, cadê a língua? E como é que tá a unha? Essa unha é de gel, e quando tira o gel? Tira o esmalte, mande foto pra mim. O corpo dá sinais o tempo todo. Então, obviamente, você não tem essa expertise, você até diz assim, mas, doutora Mariane, meu cabelo tá caindo muito, ou minha unha tá muito frágil. Quer dizer, isso te dá uma resposta já muito interessante. Do que é que provavelmente tá acontecendo. E o intestino, onde é que ele entra aí? Em tudo.
Eu gosto muito, eu vinha muito, né, com essa pegada do intestino. O intestino tem que estar bem, tem que estar saudável. Desmistifico muito isso no consultório. Vou ao banheiro todos os dias, tá tudo certo. Eu digo, epa, Nem sempre. a nutricionista aqui, tá desse lado da cadeira. Peraí, não é assim. O intestino, o que a gente vê no banheiro, o volume fecal, o bolo fecal, é um sinal, a pontinha do iceberg. Eu brinco muito. Mas como é que tá a sua cognição? Você tá bem? Como é que tá a sua memória? Como é que tá seu cabelo? Como é que tá a posterior do seu braço? Tem algum sinal? Tô fazendo muito foliculite quando eu faço a depilação. Mas, rapaz, isso é deficiência de vitamina A. O intestino não tá absorvendo. Tá com excesso de ceramida aí nesse intestino. E a gente precisa desinflamar. Então, se ela vai ao banheiro ou não, ou se meu paciente vai ao banheiro ou não, pontinha do iceberg. Não ir é muito, muito problemático. E a gente precisa ir. Eu brinco muito no consultório. Sim. Você tem que eliminar, né? Tem que Você tá ir. comendo, o negócio tá guardado ali. Tem Cheio que de evacuar. toxina, Sim. prejudicando. Mas isso é a pontinha do iceberg. O intestino, ele tá correlacionado com tudo. E aí E eu sou profissional de saúde, tô nessa pegada também, me corrijo. Agora, nesse momento, eu vim agora de São Paulo e ele falou assim... Gente, a gente fala tanto de desbiose intestinal, que é um desequilíbrio, só pra vocês entenderem. A gente tem bichinhos, bactérias boas e ruins no intestino da gente. Essa desbiose é um desequilíbrio. Eu vou ter muita bactéria ruim que vai gerar uma série de fatores. E tanto pode isso a longo prazo proporcionar, por exemplo, uma resistência à insulina, que é muito açúcar no meu sangue, como um efeito, como eu expliquei agora, deficiência de vitamina A. Mas a gente se apegou tanto a intestino, que a gente não falou do estômago. Que é a porta de entrada do intestino. A gente não tá falando disso. Como é que vai chegar bem no intestino se meu estômago não tá bem? A gente não tava falando disso. Não. E aí foi onde puxaram minha orelha no congresso. Verdade. Gente, fala tanto se o intestino tá bem, se o intestino tá bem. Se eu não olhar para o meu estômago extremamente bem, não vai estar bem. Gente, é interessante, né? Porque quando você para analisar, e a gente fala sobre a importância do alimento, eu digo primeiro, a gente começa a pecar quando a gente vai pro supermercado. Que a gente compra e leva pra casa. Porque se você comprar um doce, você come. Se você comprar um biscoito, você come. Enfim. E aí, quando você faz o seu prato, que você olha, e se você não tiver essa consciência do que eu vou colocar para dentro do meu corpo, a gente vai se perder muito, né? E aí aí é uma sequência, né? Boca, estômago, a maneira como eu mastigo o estômago, intestino, e aí os nutrientes vão ou não vão. Ou não vão. Desse jeito. Gente do céu. E aí essa correlação é interessante, Aline, quando eu falo de estética. Porque a gente se preocupa tanto com alto, com creme, com tá tudo bem. Mas o que a gente fala é justamente esses insights que a gente precisa, a partir de hoje, construir. Eu tô cuidando tão bem do externo, mas se meu interno não estiver colocando dentro os nutrientes que eu preciso e absorvendo, eu não vou ter o resultado esperado. Isso em tudo. Porque como é que você vai ter uma pele hidratada, uma pele viçosa, um cabelo bonito? Você pode usar o melhor creme do mundo, como você disse. Mas eu não tenho o resultado porque os nutrientes que eu estou ingerindo não são suficientes. Isso. Seria isso. E tudo isso que a gente falou até agora, que eu sou apaixonada por a estética mesmo como um todo. Sim. O corpo da gente entende como anexo. Não é minha prioridade. Então, eu não vou mandar nutriente para ali. Porque eu tenho uma demanda de nutrientes no meu corpo inteiro que são prioritários em detrimento a unha, cabelo, pele. Então, não vou mandar para lá. Ele desvia. O corpo da gente é extremamente inteligente. Então, não vou ter esse resultado. E digo mais. Agora a gente tá em época de quê? Todos os procedimentos de inverno. Então, a luz pulsada. E tudo isso, ele não tem resultado se eu não tiver bem nutrido antes. Então, é um paralelo. Por isso que eu digo sempre, tem um nutricionista para chamar de seu. Vocês estão levando uma lapada hoje aqui, viu? Porque vocês começaram a pensar assim, meu Deus, ela tem total razão. Porque eu já fiz vários procedimentos assim, assado, e eu não vejo aquele resultado. Porque eu não me preocupei com o que tá dentro, né? Dessa com forma. o interno. E é incrível, né? Porque a gente valoriza muito o externo. Não, se isso aqui estiver bem, ótimo. Mas eu só vou ter uma resposta realmente se eu estiver bem, né?
por dentro. Por dentro. Me nutrindo adequadamente. E vamos lá, a gente falou desse encontro, né? Você faz essa anamnese, 2 horas para entender esse paciente que traz, e o paciente traz uma demanda. Ó, Mariane, tô muito estressada, eu tô comendo muito doce, traz uma reclamação ali, eu tenho um sono muito leve, Quando você faz toda essa avaliação, qual é o segundo passo? Mostra ele como ele tá. Porque o que é que acontece? Ai, meu Deus. A realidade. A gente tem que encontrar um meio termo. Eu digo muito no consultório. A gente não sai do 0 aos 100 de uma vez. É um progresso. Nunca. Nem um atleta. Não sai, Aline. E outra coisa, a gente tem que desconstruir, reconstruir hábitos. Que é algo muito difícil. Veja bem, a gente fala muito, né, trazendo polêmicas. Não pode comer pão. Aí você diz isso a uma pessoa que come pão de manhã, de tarde e de noite. E tira o pão dela. Mas, gente, ela vai surtar. Primeiro que ela não segue nessa dieta. Verdade. Primeiro ela tem que entender o que é o pão, por que o pão, e se eu posso diminuir a frequência desse pão. Senão, ela não consegue ter adesão. E outra coisa, que tem aí uma carga por fora afetiva muito grande. Porque era o pão que a avó fazia, Isso. quente na chapa, acompanhado com leite com achocolatado. E você tá tirando o meu achocolatado por quê? Então, tudo isso a gente não consegue. Eu não consigo fazer isso numa consulta, porque não seria 2 horas, seriam 10 horas de consulta. Uhum. E mesmo assim é uma construção. E por mais que a gente fale aqui, eu digo muito, eu tô de jaleco, tô na frente do paciente, eu sei exatamente o que eu tô falando. Eu sei o estudo, quando ele foi feito, qual foi a população, se adequa ou não para a realidade do meu paciente, mas eu não posso descer aquele estudo e aplicar 100% na paciente que está na minha frente. Porque cada um tem uma realidade. Uma realidade diferente, uma aceitação. A genética, que a gente fala muito, eu consigo modular muito no consultório, é epigenética. O que é isso? Você tem um traço e dependendo do seu comportamento alimentar, você vai desenvolver ou não. Isso a gente consegue fazer. Mas eu tenho toda uma carga. Pronto, a Aline na minha frente, a Aline é mãe, a Aline trabalha, a Aline dorme, a Aline malha. A Aline não é só o cabelo que ela tá querendo reconstruir. Uhum. Então, por mais que tenha esse estudo perfeito, a gente tem pessoas imperfeitas nas suas realidades. Então, a gente tenta fazer, é o que eu tento muito transparecer no consultório, que seja o primeiro passo. Daqui a gente vai para o segundo passo, terceiro passo, mas ele tem que saber onde ele tá. Eu também não gosto de mentir. Eu não minto. Eu digo, olha, você tá assim. Tá ruim? Tá. Pode melhorar? Deve melhorar. Vai conseguir? Vai. Agora é um processo. Não é do dia pra noite. Tem coisas que são, assim, né, a gente não pode negar. Ingestão de água, por exemplo, né? E ela me ajudou muito, gente, porque hoje eu bebo água, eu não bebia. Ela sabe. Eu tinha muita dificuldade de beber água. Beber água, assim. Tive problema de pedra nos rins que eu não bebia água. Olha que lindo, né? E é uma realidade de muita gente, às vezes, assim. Não bebo água. Uma coisa natural que a gente deveria fazer muito. Dentre essas coisas, o que é que a gente faz de mais errado? Consumo de açúcar, o que é que inflama mais esse corpo que eu tô me ferrando e não tô nem percebendo? Eu vou dar uma dica fácil e uma que vai fazer vocês refletirem. Açúcar. Açúcar é péssimo, principalmente, vou pegar agora nesse momento. Se você quer fazer procedimento estético, se você vai fazer cirurgia plástica, se você vai fazer uma luz pulsada com a dermatologista, o que você for fazer, tire o açúcar. O que é que acontece com a nossa pele? O excesso desse açúcar, ele promove no nosso corpo um evento chamado glicação. Ele destrói colágeno. Tudo que a gente vai buscar na dermatologista. Imagine a gente investindo dinheiro pra ficar linda, consumindo colágeno. A gente vai pra farmácia comprar colágeno, minha gente. Isso é uma realidade. Não é só loja de suplemento. A gente vai na farmácia comprar colágeno. E aí você tá colocando no seu corpo um excesso de substância que tá destruindo o seu próprio colágeno. O natural. O natural. Então não faz sentido nenhum. É um ponto. Segundo ponto, que a gente não preste atenção. Todos os metais pesados que hoje estão à nossa volta. Nutri explica isso. A panela, a maquiagem, tudo isso tá contaminado. E aí você tá o tempo todo interagindo. E não faz nenhum momento de detox. Aí isso é uma polêmica, Aline. Detox a gente não encontra em cápsula. Quem faz detox no nosso corpo é fígado. Fase 1 e fase 2, tá? Pra vocês saberem.
O que é que a gente faz na nutricionista? O que é que a nutricionista fez o protocolo 1 e fez o protocolo 2? Eu trabalho assim com meus pacientes. É dar nutriente para potencializar o funcionamento do fígado nessas fases. Então, para eu tirar a toxina e eliminar do meu corpo, mas eu ajudo o fígado. Eu não tomo uma cápsula mágica ou tomo um suco verde mágico e vou eliminar. Quem faz esse processo é o fígado. A gente ajuda porque ele está sobrecarregado de tudo isso. Gente do céu. E a gente não se dá conta, né? Em Porque nenhum assim, momento. ele é o órgão que tá purificando tudo, né? É. Você toma um comprimido... Vai passar por ele. Vai passar por ele. Você toma um álcool ali no final de semana, o seu happy hour, e vai passar pelo passar por fígado. ele. Então, assim, ele é judiado a vida inteirinha e a gente não se importa com ele. Não se importa. E hoje, até para quem quer tá com desejo aí de gravidez, fazer uma fertilização in vitro, dependendo do casal, o fígado é extremamente importante. Tem que detoxicar. Então, fica aí a dica. O que é que passa a melhorar depois que você faz esse protocolo dessa detoxificação? Eita, que palavrão, né? Do fígado. O que é que eu começo a enxergar em mim, de melhoria? Eu gosto de relato de paciente. Sim. Eu vou dizer o que eu mais escuto no consultório. Não sentir dores no corpo quando você Nas pega. articulações. Não, no corpo mesmo. Quando você pega, Sim. tem paciente que fica dolorido. Sim. Tá sempre dolorido, como se estivesse inflamado. É esse ponto que eles trazem no consultório. Realmente, você não sente. E a retenção diminui muito no corpo. De líquido. De líquido. Eu acho 2 pontos que eu converso muito com meus pacientes, que são primordiais. E o terceiro que eu falaria ainda é a diminuição de circunferência de cintura. Não é que é gordura, não. A gente não tá vendendo isso. Mas é como se desinflamasse. Ele diminui o volume do abdômen mesmo, porque não tem mais tanta fermentação, não tá tão inflamado. Então, você tem uma diminuição de circunferência de cintura. Aquela calça começa a fechar. Tudo que as mulheres e homens querem, né? Não é que às vezes você tá na academia, como você disse, tô na academia, mas não tô comendo o que é certo. É. Não tô fazendo o que é correto. E aí eu não tenho esse resultado. E você não entende por que não tem, né? E aí o corpo, ele tá dando sinais. Ele tá trabalhando ali e você não consegue ter o resultado que você poderia ter. Ô Mariane, me diz uma coisa. É rápido a resposta? Quando você começa, por exemplo, eu vou pra você passa toda a orientação pra fazer esse detox, quando necessário, obviamente, mas em quanto tempo? Eu sei que é muito, às vezes, relativo, né, de pessoa pra pessoa, mas o que é que você já tem de feedback, assim, de paciente, na volta desse paciente, com um mês depois, ele já disse que alguma coisa ali se modificou? Eu já entendi que tá melhor. Primeira semana de conduta, 7 dias. É muito rápido. O paciente, ele já tem um comportamento totalmente diferente. Tô desinchada, não tô tão cansada, tô conseguindo ir ao banheiro. É totalmente diferente. Em uma semana você já vê resultado. Gente, deve ser fantástico. E, consequentemente, perda de peso. Perda de peso. Porque aí é uma consequência. É uma Porque consequência. a gente não tá falando aqui em peso não, tá, gente? Isso. A gente não tá falando em peso. Porque normalmente as pessoas vão te procurar porque querem perder peso. Perder peso. Ainda é a realidade da nutrição. Da nutrição. Aline, mas eu acho que tá mudando. Pelo menos no consultório eu já tô vendo essa movimentação mais pra cognição. É aquele paciente que, tipo, tá exausto, bancário, cirurgião, sai de manhã, chega à noite. Dia estressante. Não tem como comer, que a realidade é essa, não para. Uhum. Então, como é que eu dou suporte cognitivo? Como é que esse cara pensa? Como é que ele tem tomada de decisão? Isso já tá se difundindo. Pelo menos em alguns nichos específicos de profissão. Uhum. Eu preciso do nutricionista. Eu preciso ser suplementado. Eu preciso de suporte. Aí eu já tenho esse olhar dentro do consultório. Eu tenho um paciente que tá comigo que não tem nada a ver com alteração de peso nenhum. Uhum. Mas que eu preciso dar ele condições para ele ter tomado a decisão. Porque mesmo ele fazendo todo o dever de casa, ele ainda precisa Precisa de um suporte. dessa orientação. Precisa de um suporte. No caso, porque assim, eu digo mulher é uma coisa, né, É. gente? É uma coisa. A gente menstrua, a gente engravida, a gente tem filho, os hormônios vão pra cima, vão pra baixo. É uma loucura, né? E assim, a pele já não é a mesma, o cabelo já não responde. Você faz um procedimento estético bacana, mas daqui a pouco o resultado não é tão o que a gente esperava. Como é que fica essas questões hormonais que são tão, eu digo, críticas e gritantes na mulher? A gente é mulher de fases, né? Tá tudo certo, é isso mesmo a nossa definição.
E essa mulher de fase, se a gente for ver uma mulher adulta, nem tô falando da que vai engravidar, da que engravidou, mas uma mulher adulta, ela sofre todo mês. Em 2 momentos, Aline, específicos que a gente pode falar. Menstruou, e aí a gente divide aí como se fosse a fase folicular. Então, é uma fase que a gente tem um aumento muito grande do estrogênio. O estrogênio tá alto. E nesse período, a gente tá mais controlada. Entendam controlada como eu não tenho tanta fome, eu não tenho vontade de comer doce. Então, é como se tivesse normal. O estrogênio, ele tem esse poder. Deixar a gente alinhada. Quando eu vou para a fase depois da ovulação, que eu entro na fase lútea, a progesterona, ela sobe muito. Não é que o estrogênio baixou, mas como a progesterona sobe muito, esse hormônio neutraliza o efeito do estrogênio. E aí eu tenho muito mais fome. O meu sistema recompensa, ele tá afetado. O que é esse sistema recompensa? É como se fosse o nosso sistema mesolímbico de recompensa. Então, eu faço, eu quero, eu mereço, eu como. E aí, a gente justifica os comportamentos femininos de compulsão alimentar, dessa vontade de comer doce, justamente nessa fase. A gente explica dessa forma. E não tem nada a ver com fome hedônica, fisiológica. A fome emocional. E você não se dá conta? Não se dá conta. Ainda tem aquela paciente, né? Não, eu preciso comer minha lata aqui de leite condensado, vou comer um brigadeiro, porque eu estou na TPM e tá tudo bem. E tem a paciente que não passa por esse processo do doce, não tem essa afeição por doce, mas ela come muito mais. E aí são períodos diferentes que vão ter intercorrência na composição corporal, porque imagine, todo mês você passar por um episódio desse de compulsão alimentar. E não é frescura não, viu, gente? Não. Quem é mulher que tá assistindo a gente sabe que realmente, você falou 2 coisas interessantes. Ou você tá muito atacada para comer coisa doce, ou você meio que come mais, sem meio que perceber, não, eu tô na TPM, eu tô estressada, eu mereço... né? Porque, assim, isso aqui me acalma. E tem uma questão científica aí, né? Quando você come o doce, quando você tá nessa questão hormonal, tem alguma coisa pra explicar, né? Tem. É como se fosse o nosso sistema de defesa, como a gente tem uma baixa de serotonina, que é um neurotransmissor, ele tá baixo. E aí, a forma dele subir, que a gente fala, essa subida, entenda, porque precisa ultrapassar a barreira hematoencefálica. Chegar aqui na nossa cabeça pra gente tá bem, tá baixo na cabeça da gente. E aí tem essa vontade de comer doce. Quando eu como, é como se a glicose favorecesse esse transporte. Então, aumenta essa sinalização. Por isso que a gente tem vontade do doce. Só que eu já tô toda alterada, eu tô muito irritada, eu tô com muita fome. Aí, efeito rebote. E aí você come. Come. Ai, que prazer, que delícia. E daqui a pouco eu tô matacada ainda. E aí... isso vai repercutindo. Uma mulher que passa por todos esses processos e não é acompanhada, qual é o resultado? Ganho de peso. Vamos lá, menopausa, eu já não menstruo, eu já não tenho produção de hormônio, ou eu passei por um processo que retirei os meus ovários e eu não ovulo mais. Eu não tenho mais menstruação, não tenho nada. E aí, como é que fica essa mulher? Essa mulher, ela ainda sofre com, digamos assim, as deficiências hormonais. Lembra que eu disse que estrogênio, ele controla tudo? Sim. Tudo. Se ela não tem... ela vai sofrer. E aí, ela também vai sofrer não só com ganho de peso, ganho de gordura, porque ele é um hormônio que mantém... o estrogênio, a gente fala muito, é o hormônio feminino, Sim. porque é o do nosso corpo. O mantém desenho. a silhueta. Mantém a silhueta. Quando a gente tem um desequilíbrio dele, a gente tem ganho de peso. Se você analisar bem, Aline, as mulheres, quando elas entram climatério, menopausa... elas engordam. E tem muito ganho de peso visceral. Isso. Barriga. Exatamente. Se eu não tenho uma dieta voltada para esse processo específico e uma suplementação ou consumo mesmo de proteína, porque mulher, vamos ser sinceras, do jeito que homem gosta de comer carne, a gente tem dificuldade. Gente, não é fácil. Não é toda mulher que é muito carnívora mesmo, não. Não. E aí ela já não tem esse suporte há muito tempo, porque ela não tem essa frequência de comer a proteína. E aí ela já passa por esse processo de transformação em uma deposição maior, ganho de peso. Isso explica muita coisa. Muito interessante. Você acabou de vir de um congresso em São Paulo, que você já falou, inclusive, já pontuou que foi muito rico. O que é que mais te surpreendeu nesse congresso? Que, assim,
o que é incrível, né? Quando a gente vai aprender, a gente volta com a cabeça a mil. E muita coisa fica esclarecida. O que é que te surpreendeu, Mariana, nesse congresso? Desassistência. Acho que a palavra foi essa. Como eu vim de um congresso feminino, então saúde da mulher, sobre todas Todos as os fases. aspectos. Todas as fases da mulher. Como é que ela tá? Como é que foi essa menopausa dessa mulher? Como é que foi o climatério? Como é que foi o processo de gravidez dessa mulher? Porque hoje a gente tá com dificuldade para engravidar. Então, a gente passou por tudo isso. E aí, a palavra, eu digo muito que é essa desassistência da gente como profissional de saúde e de conhecimento da população. Porque o que é que hoje acontece? Hoje a gente é o segundo país que mais realiza cirurgia plástica. Agora me diga, Aline, quem você conhece que antes de fazer a cirurgia plástica passou por um protocolo nutricional? Eu não conheço ninguém. Pronto. Porque Eu tenho na paciente no cabeça consultório. Ainda bem. Mas na cabeça de alguém que procura a cirurgia, e a gente não tá criticando isso não, tá, gente? Entendam. É assim, eu vou resolver minha vida na cirurgia. Sim. Eu vou retirar aquela gordura e tá tudo certo. Eu não preciso fazer mais nada, querida. É uma resolução imediata. Isso. Talvez, daquilo que eu não quero fazer. Ou que deveria fazer para conquistar esse corpo, porque dá trabalho, viu, meu bem? É de maneira natural. E aí a gente tem dois perfis, se você for analisar de paciente. O que realmente quer a resposta imediata Sim. e não quer pagar para isso, porque realmente o custo, Sim. você precisa. O esforço é grande. Precisa. Ou quem quer usar isso como um trampolim. Eu quero aquele corpo, eu vou pagar por ele, mas aí eu tô precisando dele agora, mas eu vou mudar. Isso é bom. Sim, porque quando você toma a decisão de, tá bom, beleza, eu vou fazer a cirurgia, mas a partir daqui, eu vou ter acompanhamento nutricional, eu vou fazer exercício físico, eu vou manter esse corpo ao longo da minha vida. Porque se não for assim, não adianta você fazer cirurgia. Isso. A gente ainda, fora, se a gente nem tocar nesse assunto, a gente tem aí também distorção de imagem. Sim. Que veio muito pesado depois da pandemia. Isso. Transtornos alimentares dobraram o número depois da pandemia. Então, veja, a gente nem tá falando mais da mulher em si, como um todo, tá precisando do resultado. Mas eu tô preocupada com aquela adolescente que tá no colégio e que tá se achando gorda. E aí, como é que eu trabalho com esse tipo de paciente? Ao mesmo tempo que a cirurgia plástica é desassistida nos processos. Porque eu quero o resultado, eu vou pro médico, mas eu não tenho um pré-operatório adequado. E nem um pós-operatório adequado. Até porque, por exemplo, se o cirurgião for uma pessoa muito consciente, né, estiver muito atenta a algumas questões, ele vai dizer, olha, eu não vou te operar enquanto você não emagrecer. Eu preciso, para você ter o resultado que você deseja, X ou Y aqui, como você almeja, você tem que ir para uma nutricionista para ela te orientar. Você vai perder X peso. Quando você estiver bem, né, com a sua saúde, você volta e a gente faz a cirurgia. Poucos fazem isso. Isso. E aí a gente precisa de um fator que esse público não tem, tempo. Por quê? Veja, a gente, se fosse nutrir qual é o tempo ideal, eu vou fazer uma cirurgia de prótese mamária. Certo. E qual é o tempo ideal para eu procurar um nutricionista? Se eu nem falar de peso, vamos dizer que eu nem preciso perder peso. 3 meses. Oi? 3 meses. Por quê? Primeiro, pra gente entender qual é a deficiência dessa paciente, porque, vamos ser realistas, todo mundo tem deficiência nutricional. Todo mundo. Você pode comer super bem, na fazendinha feliz, tudo orgânico, você vai ter deficiência nutricional. Os estudos em genética e epigenética, eles mostraram muito isso a gente. A gente precisa corrigir deficiência. A gente não tá bem. Isso é o estilo de vida da gente. O solo da gente não é o mesmo dos nossos avós. Não, quase a gente não toma sol. Então, não tem muito o que discutir sobre. Água contaminada. Água contaminada. É. E aí, são vários fatores. Mas aí, essa mulher, ela precisa de pelo menos 3 meses pra gente entender como ela tá. Vamos dizer, vou pra cirurgia plástica. Corrigir todas as deficiências nutricionais e eu entregar essa paciente para o cirurgião desinflamada e com todas as carências corrigidas. Isso muda totalmente o resultado da cirurgia. Cicatriz perfeita e sem intercorrências. Porque, veja, qual é o problema da cirurgia plástica desassistida? As intercorrências. Eu fiz o dever de casa, tá? Eu não fiz cirurgia plástica, não.
Né, Mari? Mas eu Foi. fui fazer, eu passei por um processo de esterectomia, né? Porque eu tava com um grande sangramento e minha ginecologista indicou fazer. Mas antes, eu fui pra nutricionista. Foi. Eu fui desinflamar. E é tudo que você falou. Cicatriz maravilhosa, tudo certinho, sem nenhuma... Pergunta, Alice, tu sentiu dor, Aline? Não, não senti dor. Não sei o que é dor. Ótimo. Não sei o que é dor. Me recuperei super bem. E assim, mesmo que inconscientemente, né? Porque talvez eu não soubesse essa informação. De ter que buscar. E não foi uma cirurgia plástica. Foi uma cirurgia para a saúde. Né? Mas mesmo assim, quando a gente sentou lá e Mari disse, Aline, tá muito inflamada. A gente tem que diminuir esse percentual de inflamação. Vamos suplementar, né? E eu fiz antes da cirurgia Foi. e deu super certo. E aí, a gente precisa do nutricionista pra gente começar a reconstruir e desconstruir algumas coisas. Eu brinco muito no consultório. Peraí, você quer o quê? Eu tô vendo muita coisa aqui, mas a gente não consegue atuar em tudo. Vamos ver o que é que você quer nesse momento. A prioridade. Sabe por quê, Aline? Porque, por exemplo, a gente tá numa era de preenchimento com ácido hialurônico, por exemplo. E aí, é só assunto de mulher, né? Interessante. Mas homem também faz. Mas veja, dentro desse cenário que eu tô buscando, o meu ácido hialurônico com preenchimento, uma qualidade perfeita, eu tô ao mesmo tempo difundindo que carboidrato não pode. Não posso consumir carboidrato. Carboidrato é o vilão da história. Deficiência de carboidrato. Entendam deficiência, eu fazer 30 dias de uma dieta low carb. O que é isso? Eu tenho medo de comer carboidrato, que é o que a gente fala hoje em dia, e essa mesma mulher, ela vai passar pela lipoaspiração, pela plástica. E ela faz. A gente tem menos 30% de produção de ácido hialurônico endógeno, justamente porque eu tô com deficiência de carboidrato. Isso 30 dias só. Por isso que a gente precisa de pelo menos 3 meses para eu deixar essa mulher apta para uma cirurgia sem intercorrência. Então, o processo cicatricial dela vai ser devagar, a dor vai ser mais intensa, os hematomas vão ser piores, porque eu não tô dando condições a esse corpo. E eu tô falando de carboidrato, viu? Porque hoje é a moda, Sim. o carboidrato é vilão. Então, eu preciso olhar essa mulher como um todo. Eu não posso dizer, ela só vai fazer... Porque, convenhamos, né? A cirurgia, ela traz resultados excelentes, mas ela é uma agressão ao corpo. É uma agressão ao corpo. E a gente precisa dar suporte a esse corpo. É a diferença. Por isso que eu digo, é a desassistência. A gente vai para o protocolo, a gente vai para o procedimento, vai para o processo, mas não vê como esse paciente está antes. Se esse paciente estiver muito inflamado, eu vou ter intercorrência. De todas as formas. A disbiose mesmo, esse intestino sem funcionar, eu tenho um problema de cicatrização. E ninguém fala. Gente do céu. Tudo, a gente precisa ter esse olhar holístico, o 360 graus, para poder entender. Veja, eu estou diminuindo o meu processo cicatricial, estou prejudicando, na verdade. A gente fala que dá umas decência de processo cicatricial justamente pela deficiência de carboidrato. Você falando isso, aí eu trago isso para a realidade das grávidas. Que vão passar por uma cesárea. Sim. Né? E que ali, a gente sabe que tem uma perda de nutriente incrível, porque ela tem que suprir o bebê ali. Isso. E aí, se eu não tenho um acompanhamento adequado da minha nutrição na minha gestação, eu posso também passar por muito perrengue, né? A gestação, ela eu digo muito assim, é um mundo totalmente diferente a cada 3 meses. São ciclos. Não existe essa dieta perfeita dos 9 meses. Primeiro trimestre é um manejo, segundo trimestre é outro manejo, terceiro trimestre é outro manejo totalmente diferente. O bebê tá ganhando volume, a barriga cresce muito, você precisa dar proteína, você precisa dar volume àquele bebê que já tá pronto. Sim. Então a demanda é muito maior. São focos diferentes, mas se eu não der um suporte nutricional a essa gestante, eu comprometo a qualidade de vida do bebê e da criança que tá vindo lá na frente. A gente tem fases, hoje a nutrição evoluiu de tal forma que eu consigo manejar o desenvolvimento futuro daquela criança. Então, em tal fase que está acontecendo o desenvolvimento neuronal daquele bebê, o que é que eu suplemento para que ele tenha aptidão com números, que ele consiga falar bem? A nutrição estudou isso. A gente já ouviu falar, né? Se eu sou uma mãe que eu como muitos alimentos X na gravidez, o meu filho vai ter tendência a ter obesidade no futuro. É verdade? Também. A gente tem dois aspectos que a nutrição justifica. Uma mãe que ela passa por muita restrição
energética? É geralmente aquela mulher que come pouco porque ela tem medo. Tem medo do corpo, Sim, tem medo... Ela sim. não consegue fazer a dieta que o corpo demanda energia, porque ela tem medo de engordar. Então, compromete o desenvolvimento da criança. A gente diz que é a restrição do crescimento uterino, então é como se fosse um bebê pequenininho. Ele não cresce o que deveria crescer. Só que o que é que a literatura mostra desse bebê? Como ele passou desde o início dele com dificuldade de ter energia, suprir as necessidades do corpo, ele sempre operou, mas esse bebê nasceu, cresceu, se desenvolveu. Sim. Ele sempre teve dificuldade de ter esse suporte energético. Então, o metabolismo dele é mais lento. Então, ele tem uma grande chance de ser um adulto obeso. Porque o que ele comer, ele vai absorver. Porque ele é acostumado por a restrição desde sempre. Isso, ó, já é fundamentado os primeiros livros de nutrição materno-infantil. Então, isso a gente já sabe. Ao mesmo tempo que eu dou uma carga muito grande a essa mãe de carboidrato excessivo, açúcar, Vou comer por 2 é a história, né? Ah, eu posso comer, porque eu vou comer por 2. Tudo errado, né? Tá tudo errado. Não é por 2. E não precisa chegar a esse nível. A gente realmente tem acréscimos em cada trimestre, mas são muito poucos. Você não chegar a comer por 2. Mas esse excesso já classifica um bebê, um nascimento de bebê que a gente fala que é um bebê macrossômico, é um bebê grande. E esse bebê grande não é porque ele é grande, esse nome só é porque ele é grande. Ele tem uma dificuldade aí de glicose, de insulina. Então, na vida adulta, isso se postergando, ele tem uma facilidade maior para ter alguma doença crônica, não transmissível. Então, obesidade, hipertensão, resistência à insulina. Quando você fala, eu acho muito interessante, né? A capacidade que a nutrição tem de mover uma célula. Aqui a gente tá conversando, tem várias células morrendo e nascendo no nosso corpo, assim, né? Inconscientemente, tá ali. O negócio tá funcionando. Quando eu passo a ter uma nutrição com acompanhamento, suplementando de maneira adequada, eu desinflamo, eu passo a ter... Nossa, meu sono tá muito melhor, eu tenho energia. Eu tenho, por exemplo, uma pessoa que nunca se preocupou com a nutrição, ou já tentou várias e várias e várias dietas e não dá certo, ela não consegue emagrecer. Eu consigo modificar a genética dessa célula com o tempo ou não é possível? Veja, genética a gente não muda. O que a gente trabalha é na epigenética. O que é que eu quero dizer? Qual seria a diferença? Vou explicar. Vamos dizer que eu venho dentro de mim com um gene para ter resistência à insulina. Vou falar bem simples, tá, gente? Não é assim, mas eu tenho esse gene já que é ativozinho para eu ter síndrome do intestino irritável. Ele tá lá comigo. Acontece alguma coisa na minha vida, só para ilustrar para vocês contextualizar. bem. Síndrome do intestino irritável é uma doença no nosso intestino que ele está inflamado, que ele vai ter intercorrências. Tem pacientes que têm diarreia sempre, tem pacientes que têm constipação sempre e tem um padrão misto, que fica oscilando. Isso é o que é fácil de ver. Mas é um paciente depressivo, que não tem disposição, não tem cognição boa, tem uma pele muito seca. Enfim, são vários fatores, mas só para ilustrar para vocês. Vamos dizer que eu já nasci com esse gene aqui junto comigo. Certo. Aconteceu alguma coisa que vai ativá-lo, que a gente diz que é isso que ativa. Isso pode ser o quê? Qualquer coisa. Tanto um estresse emocional muito grande. Eu tenho um paciente no consultório que já tinha a carga genética, desenvolveu porque teve um aborto. Eu tenho um paciente que foi por infecção alimentar. Isso já também é muito bem elucidado. A gente, às vezes, passa por um processo intestinal muito grave e desencadeia. Então, eu ativei os genes. Isso é quando ele ativa. E qual é o poder dessa epigenética da prevenção? Eu ter esse polimorfismo e eu deixar ele adormecido. Ele nunca desenvolver. Entendi. Então, eu consigo fazer isso com atividade física, com dieta adequada, com a suplementação, dando suporte para que esse gene nunca apareça. Se ele nunca aparecer, eu nunca vou desenvolver a doença. Ele fica quietinho. A gente vai ter carga para tudo. A ideia é essa da prevenção, eu deixar ele adormecido. Se ele tiver adormecido, tá tudo bem para mim. Não é que não tem na minha carga genética, mas ele não vai se manifestar. Então, a gente tem que se policiar a vida toda. A vida toda. E é interessante esse comentário, Aline, porque antigamente ninguém falava sobre. As pessoas engravidavam e começavam a tomar conta a partir dali. Ah, Sim, estou grávida. Isso. A partir de agora eu vou me cuidar. Hoje a gente já tem um preparo de pré-concepção que a gente fala, se for
no cenário ideal, que nunca acontece, mas se fosse no cenário ideal, para a mulher que quer engravidar, ela precisaria de um protocolo de 366 dias. Um ano. Um ano antes de engravidar. De engravidar. Ela dá todo o suporte, todas as condições, todos os nutrientes para que esse ócito que a gente fala, ele esteja extremamente nutrido, adequado, que a fecundação seja perfeita. Um ano. O homem, 74 dias. Em 74 dias, com ele é menos tempo, né? Não é o que eu digo? Agora, por quê? Me diga. Porque o homem, quando ele começa a fazer uma dieta, ele consegue perder muito rápido. Parece que o metabolismo dele é assim, ó. Mas o homem, ele vai ter muito mais testosterona, massa muscular. Então, ele gasta muita energia no movimento. Só do homem ser homem, ele vai ter esse percentual de massa muscular maior. Que a gente fala que é o que gasta. Gordura e estoca. Quem gasta? Massa muscular. Então, o homem, ele já vem provido de mais massa muscular. Fez a dieta, tá tudo bem hormonalmente. Resultado mais rápido. E a gente não. A gente tem que, além de todos os fatores, driblar. Tem que ralar muito. Tem que driblar o ciclo. Veja, uma mulher que ainda não entrou no climatério, a gente tem que driblar o ciclo dela menstrual. Nessa primeira fase eu posso dar carboidrato ou não posso dar carboidrato. Nessa segunda fase eu posso fazer uma restrição, mas eu tenho vontade de comer doce, mas eu tenho um comportamento hedônico, mas eu tô estressada porque eu tô muito estressada, eu tô com o sistema recompensa mais ativado. O homem não tem isso. E vem cá, e a gente tem visto muitos casos. Ovários policísticos, endometriose, adenomiose. Quer dizer, não é normal. Não. Esse boom de doenças na mulher. Então, a gente tá fazendo alguma coisa errada ao longo da vida. Pra ter uma resposta dessa, né? Porque, assim, se eu posso, através dos alimentos, da suplementação adequada, eu adormecer muitas coisas que estão na minha genética, se eu tô fazendo o que é certo, eu, através da minha alimentação, eu posso melhorar essa condição. Sim, a gente não faz, né? Tudo perfeito. E tá tudo bem. Sim, eu acho não que somos perfeitos. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça, a mulher tem uma sobrecarga enorme, em todos os sentidos. O corpo é uma questão, eu acho, muito séria também. Eu sempre tive essa preocupação, pelo meu lado como nutrição comportamental, de entender como é que tá a cabeça dessa mulher. Sim, porque eu posso me olhar no espelho e gostar do que eu tô vendo. Sim. E eu também posso estar muito insatisfeita. E como é esse relacionamento da mulher com o corpo dela? Como é que é o relacionamento dela com a comida? Como é que ela tá descontando? O problema hoje é que a comida virou prazer. Além de ser social. Porque se você for olhar nos nossos antepassados, sempre foi. Somos seres sociais, estamos unidos. E na nossa comemoração, na nossa união, vai ter comida à mesa. Isso. E tá tudo bem, gente. Não tá errado isso. Agora, a partir do momento que vira prazer, eu só me sinto bem se eu devorar a caixa de chocolate. Eu só me sinto bem se eu comer a barra de chocolate inteira. Tá errado. Não tá normal. Porque você pode experimentar dos prazeres da comida, que comer é maravilhoso. Ninguém tá dizendo que não é. É uma delícia. E a gente vai ter algumas predileções. Tem gente que gosta do amargo, tem gente que gosta do muito doce. Tem gente que não suporta muito doce. E cada um vai, à medida que vai experimentando as coisas ao longo da vida, se identificando, né, com essas nuances. Mas, a partir do momento que a gente exagera, que eu não consigo comer uma quantidade mínima e experimentar esse prazer que não vai me fazer mal, porque se eu como uma pizza no final de semana, esporadicamente, não tem problema nenhum. Mas se eu como pizza sexta, sábado, domingo e segunda, isso vira um problema. Um problema. E aí, só um exemplo, a pizza, né? Que é bem acessível, que todo mundo acaba se alimentando dela. Poucas pessoas dizem que não gostam. Eu gosto de pizza. Eu também amo pizza. Mas, assim, eu tenho que ter esse cuidado, né? De ter um limite das coisas. E nem todo mundo tem, né? Nem todo mundo tem. A gente não... Sabe qual é o problema, Aline, hoje, que eu vejo muito no consultório? A gente não foi ensinado a comer. Como é que eu como um chocolate? A gente é totalmente sensorial. A gente precisa abrir o chocolate, sentir o cheiro do chocolate, morder o chocolate. Uma pessoa nesse grau de compulsão, ela não tá sentindo nada. Ela não sabe nem que cor é a embalagem. Ela já tá
devorando. É. Mas é mesmo. E aí, e esse ponto, tem deficiência nutricional que vai gerar uma compulsão? Tem, deficiência de nutrientes específicos. Mas não é só isso. Eu preciso, primeiro, entender o que é que me levou a comer esse chocolate desse jeito. Porque vai ter um motivo. A gente tem essa mania, né? Principalmente mulher, de não estar tudo bem. Eu estou sustentando o mundo nas minhas costas e tá tudo bem. Eu sou forte, eu sou uma Mulher Maravilha e Sou forte e corajosa. Tá tudo certo. Mas tem um porquê. Sim. Que eu estou respondendo daquela forma. E aí a gente só consegue mudar. O primeiro passo é eu entender por que eu tô fazendo aquilo. Porque machuca. Você entender, você começar a pensar, você se perguntar, é um passo muito grande. É autoconhecimento mesmo, né? Autoconhecimento. É autoconhecimento. E aí, o que é que acontece? Eu vejo a evolução no consultório das minhas pacientes mulheres. Homem é muito difícil. O homem chegar pra esse processo. Sim. Porque ele nem aceita, né? Ele nem aceita. Mas, Nutri, eu fiz. Realmente, eu não consegui parar num quadrado de chocolate ou em 2 quadradinhos de chocolate. Mas eu entendi o que é que tinha acontecido. Eu consegui parar e dizer, poxa, tô errada. Mas eu comi. E a evolução de dizer, poxa, hoje eu não quero. Eu tô chateada, mas eu não vou comer a barra de chocolate. É um processo. Mas até você chegar nisso, você precisa parar e entender o que tá acontecendo com você. E aí, hormônios, mulheres, problemas e vida. E sem ajuda não vai, viu, amiga? Não vai. Porque primeiro você não vai entender o que tá acontecendo nesse processo, né? De por que eu como nessas situações. Ou em determinadas atitudes ou ações ali que eu tenho, é a minha válvula de escape. Né? Vou passar ali e vou comprar aquele chocolate que eu amo e eu não vou comer só um pedaço, não. E guardar outro para amanhã, não. Eu vou comer todo. Porque aqui, pronto, tô satisfeita. Mesmo que depois eu digo, meu Deus, por que eu comi tanto? Né? E o sentimento de culpa vem depois. E aí, por isso que é o que você disse. A prática, a realidade, a vivência é o que você disse. Eu posso comer. E aí, eu já começo a quebrar isso no consultório de dizer assim, no final de semana pode, no final de semana não. Qualquer dia da semana. Você foi promovida numa segunda, pode ir na segunda na pizza, assim. O problema é a frequência, gente. É realmente isso. Se tem uma regrinha, né, bem básica. Faça 80-20. Se 80% você tem hábitos saudáveis, você está se alimentando bem, tá tudo bem os 20% que não é tão saudável. Quando é que essa conta não fecha? Com a patologia, uma doença. Porque aí, eu digo sempre assim, vamos correr atrás antes do prejuízo chegar, porque depois que ele chegar, você vai ter que se restringir. Uma pessoa com glicose alta, ela não vai poder comer açúcar. Ela vai ter que diminuir consideravelmente o carboidrato. Ela tem que entender que não é só o açúcar pelo açúcar, mas é o pão, é o arroz que eu como que vai se transformar em açúcar no meu sangue. Então, aí você vai ter que restringir. Então, se eu posso, agora, você que está assistindo a gente, ouvindo essa entrevista maravilhosa, esse aprendizado, se eu posso fazer uma escolha agora de eu não chegar a ter uma doença crônica que vai me render restrições, por que não fazer? Por que não? Vou fazer um sacrifíciozinho? Vou. Mas vai valer a pena. Eu te juro que vai valer a pena. E mudar os conceitos do que pode e o que não pode. Eu acho isso muito pesado. Principalmente, eu gosto muito dessa... Eu sempre uso essa frase no consultório. Se o problema não é fome, comida não é a solução. Ponto. A gente entende todo o sistema que faz a gente procurar aquele alimento. Mas se o problema não é fome, comida não é a solução. E aí, como é que a gente lida com isso? Aí você pesou, né, amiga? Aí você pegou pesado. Porque, assim, se é um problema que eu tô vivenciando, um estresse emocional, por exemplo, eu vou ter que buscar ajuda psicológica, ajuda profissional, para entender que, a partir daquilo ali, eu tenho que encontrar outras maneiras e não atacar na comida, né? E aí vem toda uma compensação em cima da comida. E esse excesso por muito tempo vai gerar algum problema. De saúde. Vai gerar. Eu tô sobrecarregando alguma coisa. Alguma coisa tá faltando. Geralmente é assim. A gente tem 3 grandes grupos de alimentos. Proteína, gordura, carboidrato. Se eu compenso muito vai faltar outro. Então, eu vou gerar algum problema pra mim.
E quando esse problema vem, essa doença chega, a restrição é certa. Porque passou tanto tempo em excesso que agora eu tenho que tirar de uma vez do meu corpo. E aí fica bem difícil. Eu vou dizer difícil não, desafiador. Desafiador. Porque quando a gente diz que é difícil, a gente não consegue. Desafiador. Mas tem que conseguir. Tem que Chegando conseguir. nesse ponto, não tem mais alternativa. Não pode voltar pra trás, não. Vai ter que se cuidar. Porque a vida vai cobrar. Vai chegar um ponto em que a saúde vai cobrar. E aí, ou você toma um comprimido mágico, que não vai resolver seu problema. Eu digo com relação a glicemia, a hipertensão, né? Doenças crônicas. Que é uma... A gente faria outro podcast só falando sobre isso. Né? Se você tem uma doença crônica, aí você diz, mas eu fui pro cardiologista e ele me passou um remédio. E eu tô tomando o remédio. Mas eu não tô cuidando da alimentação. Aí eu coloco a responsabilidade da minha saúde só no remédio. E o remédio tem intercorrências. Sim. Porque quando a gente usa um remédio, independente do que seja, a gente tá trazendo uma substância diferente pro nosso corpo. E aí ele pode prejudicar outros pontos de absorção. Falando de nutriente mesmo, esse remédio vai favorecer uma absorção de tal nutriente, ou prejudicar a absorção de outro. Isso é muito comum com anticoncepcional, né? Para as mulheres. Anticoncepcional é ótimo, graças a Deus que a gente Sim. tem, pra gente não ter gravidez indesejável. Mas é extremamente deletério quando a gente fala de nutrição feminina. Uma mulher que toma anticoncepcional, que ela usa o anticoncepcional, ela vai ter deficiências nutricionais claras. Não tem aquela história, você não sabe o que fazer, pronto, pá, toma anticoncepcional, você vai tomar isso. É o básico. O resto a gente nem conversa agora. Mas isso aqui você vai precisar tomar. É assim, certo. Tomando anticoncepcional já vai ter deficiência nutricional. Alguém deve estar me perguntando, que a gente está acabando o tempo, eu vou alongar um pouquinho, porque tá uma delícia. Alguém vai dizer assim, mas Mariane, é muito caro a gente falar em nutrição, em suplementação, é acessível para todo mundo, porque a gente come comida de gente, não é comida inventada. Porque isso aqui tá na moda, todo mundo vai tomar suco da folha da amora, porque é bom para afogasto. Né? Aí todo mundo corre ou para tomar uma suplementação ou comprar a folha lá no produto natural para fazer o chá e para tomar, achando que só aquilo resolve. Isso é muito comum. Né? E aí? É acessível? Tá ao alcance das pessoas? Você precisa fazer um sacrifíciozinho maior? A gente vai falar de valores, porque cada pessoa é um mundo e cada pessoa vai ter uma necessidade. Isso. Veja, Aline, eu particularmente, na prática, eu sempre sou muito abordada com essa pergunta. Sim. Eu vou mudar meu estilo de vida. Quanto é que eu vou precisar investir? Vixe Maria, e essa lista de suplementos manipulados? Sim. Eu vejo muito o seguinte, veja, o que é que eu procuro mostrar? Quanto você gasta em um pacote de biscoito recheado no supermercado? Eu vou dizer aqui, tranquilo, viu, minha gente? Não tô dizendo nem biscoito de marca, cara. Eu tô dizendo aqui, R$2,50. Certo. Vamos dizer que ele acho que vem 12 bolachinhas. Ok. Que você come de uma vez. Você come de uma vez. Ali, a refeição do dia inteiro, você comeu no lanche da tarde, você bateu toda a cota calórica. Enfim, mas R$2,50. Certo. Vá na casa de produto natural e compre R$2,50 de farinha de aveia ou farelo de aveia. Você vai fazer panqueca de manhã, papa de noite, biscoito no outro dia e não acaba. Então, não é. Não é pelo custo, é a escolha. O que é que eu falo? Veja, eu também não gosto de mentira. Então, veja, é muito mais prático abrir o pacote de biscoito, morder e comer para sua fome. É mais trabalhoso. Quebrar o ovo, misturar com a aveia, ir pro fogo, tirar a panqueca, fazer um recheio, botar na lancheira. Porque, vamos combinar, a gente não tá o tempo todo com a alimentação de fácil acesso. Então, a gente tem que levar a lancheira, é uma realidade. Sim. E aí, isso vai demandar tempo, organização e disciplina. Escolha. Acima de tudo, escolha. Então, não tem como a gente comparar valores desse jeito. Mas o que é que eu respondo? Não tem preço saúde. O mínimo que você puder investir em você, invista. Eu só tenho R$100. Isso é uma parte do meu questionário pré-consulta. Então, o paciente, ele já vem direcionado. Eu só tenho R$100 para gastar esse mês. Nutri, esse mês eu tenho 150. Pronto. Eu vou me adequar à realidade dele. Maravilha isso. Mas vai precisar da sua escolha. Do seu compromisso, né? De aceitar que você tá bem, tá se sentindo bem, não tem problema nenhum
ótimo, segue a tua vida. É. Mas se você tá sentindo algum incômodo, eu não vou poder fazer nada, Mariane não vai poder fazer nada se você não escolher. Porque não adianta eu pagar uma consulta e na Mariane eu não me comprometer. Você pode me dar todos os caminhos, me ensinar tudo que eu tenho que fazer para eu mudar o rumo da minha história, da minha saúde, do meu bem-estar, do meu conforto, se eu não escolho, É. né? E aí a gente tem outro problema dentro do consultório. É o paciente que manda fazer tudo bonitinho e ele não lembra nem de tomar a cápsula. Agora eu quero... Me diga se não tem gente assim. Tem. Tem. Porque a gente sai de manhã, chega à noite, e menino chora, e menino grita, e trabalho, e meta, e a gente esquece. E o manipulado tá lá, e o aplicativo apitou, e eu não consegui tomar água. E acontece. O que é que não pode? Desistir. É. Não pode. Ninguém tá dizendo que é fácil. Isso. Não, a gente não tá vendendo Não essa tá história. vendendo essa história. Mas também não é um absurdo, Não. não. É realizável. Mas que vai ter um dia mais fácil, outro dia bem desafiador, outro dia muito mais fácil. E depois que começa, minha gente, olha, não... É um caminho sem volta. Você Porque você fica... começa a ver os resultados. É. Né? Você diz, nossa, eu tô indo ao banheiro todo dia, que eu não ia. Eu tô dormindo muito bem. Né? Só alguns detalhes, né? Meu cabelo tá maravilhoso. Porque eu tô me nutrindo de coisa boa. É. Pois é. Eu amei, a gente ficaria mais uma hora conversando aqui, né? Com certeza. Vamos deixar o arroba para todo mundo conhecer o teu trabalho. Ela, gente, é linda e é uma grande profissional, é sério. Eu gosto muito do trabalho da Mariane e acho que deu para vocês perceberem, né? Ela fala com muita propriedade. O que ela fala, ela sabe do que ela tá falando. E quando eu digo assim, sim, mas por que isso? Por que eu tenho que fazer isso? Por isso, isso e isso. Entendeu? Entendi. Então fica claro, né? E eu tenho certeza que se a gente conseguiu mudar com a nossa conversa aqui, com a sua orientação, uma pessoa a querer mudar o rumo da história dela, ou porque ela já está doente, ou porque ela está desconfortável com o corpo, ou porque ela está pretendendo fazer uma cirurgia plástica e ela ouviu que eu tenho que me preparar, no mínimo, 3 meses antes, não é? Uhum. Já valeu, Com certeza. já valeu. Conversar com você sempre é ótimo, Aline. Ah, eu digo mesmo. Ótimo, ótimo, ótimo. E que bom. É um caminho, né, pra mostrar às pessoas o poder dos nutrientes. Quem encantou aquela menina na sala do colégio, na aula de geografia, quando entendeu o que é que nutriente fazia. Espero que encante vocês também. A gente tá envelhecendo. Isso. Estamos ficando mais longevos. A população brasileira está envelhecendo. Então, se cuidem. O recado, gente. O arroba, por favor. @Nutri Mariane Avelar. Pode me marcar, pode mandar direct e pode me deixar a sugestão lá que a gente comenta. A Nutri de vocês ama gravar uma story. Que bom. E compartilha com todo mundo a nossa entrevista, o nosso bate-papo aqui, com aquela pessoa que você sabe que está precisando ouvir essas orientações. Mari, muito obrigada, tá? Nada, Aline. Gratidão sempre. Gente, a gente fica por aqui. Quarta-feira eu vou estar aqui com outro convidado, outra convidada especial, pra gente disseminar conhecimento e, claro, conhecer um pouquinho dessa história, que é sempre incrível. Fiquem todos com Deus, paz e bem. Até a próxima quarta-feira. E não esquece, hein? Vai lá, se inscreve no canal e compartilhe os nossos episódios com quem você quiser. Tchau, tchau.